Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Medite e se Harmonize. Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia, uma ideia muito poderosa. A de que a nossa realidade, tudo que acontece do lado de fora, é na verdade um reflexo direto do lugar em que a gente se coloca aqui dentro. E olha, tudo começa bem aqui. A raiz de muitos dos nossos sentimentos negativos, sabe? Aquelas frustrações, não está lá fora. Está aqui dentro, na falta da gente se observar, de se conhecer de verdade. E é justamente essa desconexão que acaba levando a um problema, olha, ainda mais fundo. Mas que problema é esse, afinal? É o que a gente chama de autoabandono. Vamos entender direitinho o que isso significa na prática. Pensa só, não é um sentimento que vem e vai, é um estado constante, que se mostra como falta de amor próprio, como rejeição, aquela sensação de ser menos que os outros. E o pior é que isso vai contaminando tudo, sabe? A vida profissional, os relacionamentos, a vida social. É como se a pessoa simplesmente se esquecesse de si mesma, com o foco sempre nos outros. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? No meio de tanta correria, de tanta coisa acontecendo lá fora, o que é que sobra para a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos? Muitas vezes, essa reflexão nem passa pela cabeça, porque o foco está sempre lá fora. Então, se a gente não olha para dentro, o que acontece? A gente começa a procurar culpados. E onde? Sempre do lado de fora. É muito mais fácil, né? Esperar que o mundo cuide da gente, esperar que os outros nos façam felizes, que o chefe finalmente reconheça nosso trabalho, que a família entenda o nosso lado. É aquela mentalidade de que a felicidade depende de outra pessoa ou de alguma coisa que está fora do nosso controle. E os alvos são quase sempre os mesmos. Já reparou? A culpa é dos pais, pela criação que deram, a culpa é do chefe que não dá oportunidade, é da sociedade que é injusta. No fundo, é uma forma de dizer, olha, o problema não sou eu não, são eles. E essa frase é forte, mas ela diz tudo. Isso é discurso de lesma. Sabe por quê? Porque ficar nesse ciclo de culpar os outros e reclamar não muda absolutamente nada. É uma postura passiva que não leva a lugar nenhum. Só serve para manter a pessoa exatamente onde ela está. Ok, então, se culpar os outros não funciona, qual é a saída? Agora a gente chega na grande virada de chave. A resposta está em entender uma lei fundamental que rege a nossa própria mente. E aqui está o ponto central de tudo. A maior lei cósmica é que nós somos a lei. O que a gente acredita de verdade, lá no fundo, vira realidade na nossa vida. Pensa nisso. A nossa realidade não é algo que acontece por acaso. Ela é construída tijolo por tijolo pelas nossas crenças mais profundas. A gente não vive no mundo. A gente vive no mundo em que a gente acredita que existe. O poder não está lá fora. Está naquilo que cada um de nós aceita como verdade. E o processo é bem simples, na verdade. Dá uma olhada. Primeiro, a gente aceita uma crença, uma ideia, como se fosse uma verdade absoluta. Às vezes a gente nem percebe que fez isso. Segundo, essa crença cria um estado interior, um sentimento, uma vibração. E por fim, esse estado interior atrai e produz a nossa vida, as circunstâncias que a gente vive. É uma sequência lógica, uma coisa leva a outra. E a questão é que, lá dentro, nesse espaço só nosso, só existe a gente. Ninguém pode entrar lá para mudar as nossas crenças. Ninguém. Nem amigos, nem família. Eles podem querer o nosso bem, claro, mas eles não podem fazer esse trabalho interno pela gente. A decisão, o cuidado, o contato com o nosso eu interior, isso é só nosso. A responsabilidade é 100% individual. Então a gente chega na conclusão lógica de tudo isso. Se a nossa crença é a lei, então a nossa vida é o reflexo exato de onde a gente se colocou. E olha que interessante esse contraste. De um lado, tem a mentalidade que a gente pode chamar de pequena, né? Aquela que diz, eu sou humilde, mas querendo dizer inferior. Ou, quem sou eu para fazer isso? É a mentalidade do eu sou só um nadinha. E do outro lado tem a mentalidade realizadora. A que diz, eu fiz, eu faço, eu aconteço. A que pergunta, se os outros podem, por que eu não posso? É a mentalidade de quem assume a responsabilidade por si. E aí fica a pergunta para a gente refletir. Onde é que a gente tem se colocado? Se a gente olhar para a nossa vida agora, para as finanças, para os relacionamentos, para a carreira, o que essa vida está refletindo? Ela mostra uma posição de quem cria a própria realidade ou de quem é vítima das circunstâncias? A vida é um reflexo das nossas crenças. E isso vale para tudo, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. É fácil assumir o crédito quando tudo dá certo, né? Mas o princípio é o mesmo porque a gente não gosta. As dificuldades, os fracassos, eles também nasceram de crenças que a gente em algum momento aceitou. Nós criamos as duas coisas. A responsabilidade é total.
E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui que é muito, muito forte. Os outros parecem grandes porque você está de joelhos? Pensa nisso. Muitas vezes, a grandeza que a gente enxerga nos outros não é sobre eles serem superiores, é sobre a nossa própria postura. Será que a gente não está se ajoelhando, se diminuindo e por causa disso projetando uma grandeza exagerada nos outros? Mas a boa notícia, e a melhor de todas, é que se foi a gente que se colocou onde está, a gente também pode se colocar em um lugar novo. O poder de mudar, de escolher novas crenças e construir uma nova realidade está nas nossas mãos. E esse poder existe aqui e agora. Obrigado por ter ficado até aqui aprendendo com a gente. E compartilha com aquela pessoa que você acha que pode estar precisando ouvir isso. Namastê.